Silveira, eu sou assistente social e trabalho mais voltada com educação e movimentos sociais. Eu posso te dizer que eu sou uma ativista desde a adolescência, né? Então, eu sempre fui uma criança e depois uma jovem, uma adolescente muito curiosa e muito inquieta com as questões do não que eram me dito, né? Que eu não poderia participar disso, que eu não podia entrar em tal lugar, que eu não podia... Então, isso foi me... E eu queria, então, ter um espaço onde eu pudesse conversar sobre essas coisas e me entender, porque eu achava que o problema era eu, né? Eu começo numa busca inicialmente a partir de mim, né? Que é como a maioria das pessoas ocorre, né? E depois, então, eu ingresso no Movimento Negro Unificado, e aí a gente, num dado momento, a gente disse, olha, quem sabe a gente vai se reunir lá em casa, que foi na minha casa, e vamos pensar uma forma da gente começar a pensar nas nossas questões, como se organizar, como é que a gente vai pensar. E foi assim, um pontapé, né, com 11 mulheres negras, né, todas residiam em Porto Alegre na ocasião, das mais diferentes matizes, porque nós tínhamos dona de casa, estudante, auxiliar de enfermagem, nós tínhamos professores primários, na época era primário, na educação básica, nós tínhamos artistas plásticos, mas o que nós tínhamos em comum era uma identidade coletiva, que era muito singular. O fato de sermos todas negras e o fato de também termos uma comunhão da nossa cultura. Então, nós também, todas que estavam ali, uma grande maioria trabalhava, né? Tínhamos a questão de sermos mulher, e isso mulher negra, né? O momento não era pensado em termos de uma organização formal, como era, né, em termos de uma ONG, mas sim uma organização, um espaço onde mulheres negras pudessem dialogar sobre seus temas, suas ideias, né? Sermos nós as protagonistas, sermos nós as referências, né? Criar as nossas próprias referências e, inclusive, sermos porta-vozes das nossas ideias, né? E foi muito sadio. A nossa formação sempre foi um aspecto primordial na constituição desse grupo. Então, na verdade, nós não tínhamos inicialmente a intenção de nos transformarmos numa ONG, né? Mas a intenção, sim, era de formar uma organização, talvez meio híbrido, né? Movimento social e organização. Prioritariamente, a questão racial era o eixo central da nossa organização enquanto grupo político, enquanto sujeito político. Então, foi assim que surgiu Maria Mulher. Sabíamos muito bem o que queríamos, mas era uma necessidade política, né? E se torna, tanto que ela permanece até hoje. Não precisa dizer que a década de 80 foi a década de, vamos dizer assim, de redemocratização do país, né? E, consequentemente, nós, indivíduos, buscávamos resgatar nossa cidadania. Então, um grande incentivo de resgate de movimentos sociais, de articulações. Então, isso fez com que a visibilidade do grupo se transformasse em algo muito potencial, assim, fosse muito potencializado. Então, muitas pessoas começaram a vir, isso foi fantástico. Outras mulheres negras começaram a aderir e a compor, e aí, claro, as casas nossas ficaram pequenas, né? E até porque a gente não queria personalizar demais os espaços, o espaço da casa, a residência de cada uma. Então, quando uma das companheiras propôs, olha, tem uma garagem na Múcio Teixeira, né, e estou disponibilizando para deixar lá, inclusive, os arquivos, o material e tal, para não ter que andarmos com aquele material, cada reunião para casa de uma e de outra, embaixo do braço, né. Então, aí já era um outro estágio e foi muito importante ter essa garagem, no caso, na Múcio Teixeira.
O que nós, enquanto grupo, identificávamos, primeiro, todas nós nos conhecíamos, né? Não trabalhávamos juntas, não militávamos juntas, mas os espaços que estavam disponíveis, de uma certa forma, circulávamos nesses espaços. E aí foi muito importante, porque se percebeu, bom, realmente esses questionamentos, essas indagações, esses mal-estar, né, políticos, não é coisa da cabeça de uma ou de outra. E aí a gente começa também a acessar uma literatura, né, aonde começa a se pensar do ponto de vista de um movimento de mulheres negras, né? E por isso da formação. Por isso da formação. Desde os direitos sexuais reprodutivos, nos olhar para o nosso corpo e nos valorizar, né? Porque até então é negado, né? Não partimos de um padrão de beleza aceita, e não só de beleza, mas do próprio corpo, né? De uma mulher negra, não, é violentado constantemente e, por consequência, muitas de nós acabam nos negando como um corpo ideal, né? Então, as pessoas praticam altas violências por conta de não correspondermos ao padrão estabelecido da não mulher, no caso, não mulher negra. Então, e também uma reflexão mais teórica, uma reflexão do porquê que isso acontece. Então, realmente, assim, não vou te dizer que essa unidade existiu, né? Todas. Talvez algumas muito mais por ter um espaço de acolhida e saber que ali falava-se a mesma linguagem, mas em alguns momentos, como nós politizamos o grupo, era para pensar e buscar estratégias, inclusive, de modificar essa realidade que vivíamos, né? Maria Mulher, em termos de Brasil, foi uma das pioneiras, assim, né? Foi um dos grupos pioneiros. E vejam, isso é década de 80. É o fato delas ter sobrevivido todos esses anos num estado como é o Rio Grande do Sul, né? Com essa vertente tão sexista e tão racista que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. E não é uma caminhada de um grupo apenas, mas sim de um conjunto, né, de organizações, de movimentos sociais, aliados aos parceiros, né, que também combatem o racismo, o sexismo. Nós não trabalhávamos numa perspectiva de organização prestadora de serviço. Não era esse nosso foco, né? Prestar serviço, nem ser um braço do Estado em ofertar a execução de políticas públicas que o Estado não desenvolve. Para uma organização com um perfil do Maria Mulher, só tem sentido se ela tiver cravada dentro de uma realidade social que permeie, vamos dizer assim, a fotografia do que é ser mulher negra nesse país. E eu acho que a Cruzeiro, né, o bairro Cruzeiro, é o exemplo dessa realidade. Então, e a sede foi fantástico, esse apoio que tá sendo ofertado, né, em termos materialmente falando, é fantástico. Isso também, precisamos ter uma sede digna para receber as mulheres, para trabalhar com as mulheres, para que elas também tenham uma referência positiva. Um compromisso não só com o agora, mas com o futuro, né? Então, investir na juventude, investir nas meninas, investir nessa população que está chegando, que está tomando pé da realidade, da sua realidade racial, é muito importante, né? É muito, muito importante mesmo. O Maria Mulher está dentro do cenário nacional, né? De organizações, de fórum, de redes, e isso também é o que dá
não só uma visibilidade, mas um fortalecimento político para a organização.